Se quiser. Tá bom, Fabiano. Que negócio é esse, Jantões? E tu tá aí no bar? Eu não tô no bar, não, meu irmão. Vá pra casa! Eu tô fechado na cadeira, meu filho. Não tô fazendo nada de parte. Oi, tu tá brigando comigo? Olha, seu moço! Eita, aquela filha da mulher lá! Olha, olha! Gente, liga! Olha, Vitinho! Tá vindo? Tô não. Quando de virar no bar com a mulher? Não, é mentira. Vai é tempo que vocês estão pra igreja, Antônio! Vai é tempo! Olha! Eu nunca fui pra igreja, Antônio! Mas vai é tempo que eu te chamo pra nós ir lá. Por que tu não vai? Porque eu quero ir contigo, né, Antônio? Eu já te disse, homem, que eu quero ir contigo. Tu quer voltar Eu pra não, porque tu vai Tu embora. quer voltar Eu pra quero. Mentira, esse Eu colega quero. de faz que eu penso, tu tá pensando que eu não sei? Eu- E é, pra arranjar mulher? Tá pensando que eu não sei? Eu não sou de mulher nenhuma, não. Eu digo que tá contigo mesmo. Olha, é Antônio,